Olá, boas-vindas a mais uma aula, o nosso explainer de hoje. A gente vai pegar um tema que sempre parece super complexo e transformar em um bate-papo muito mais tranquilo. O nosso foco aqui é tornar tudo acessível para EAD, para que todo mundo, até mesmo quem é totalmente leigo no assunto, consiga dominar esse universo das finanças. A grande missão de hoje é desmistificar o valuation, ou seja, entender na prática como é que se atribui um valor financeiro a uma empresa. Vamos mergulhar nessa? A grande pergunta que fica martelando logo de cara é: como colocar uma etiqueta de preço numa organização inteira? Comprar ou vender um negócio não é bem como ir no supermercado, onde a gente pega um produto e o preço está ali cravadinho na prateleira. Simplesmente não existe um valor absoluto exposto numa vitrine. É um processo técnico cheio de nuances e é incrível ver como as pecinhas desse quebra-cabeça vão se encaixando. E para organizar as ideias, nosso roteiro de estudos hoje é super direto. A gente vai passar pelo básico do valuation, depois olhar a base contábil, dar um mergulho nos métodos clássicos e múltiplos, entender o famoso fluxo de caixa descontado e, por fim, encarar o desafio que é avaliar as startups. Então vamos lá, começando pelo nosso primeiro ponto, o básico do valuation. Na sua essência, o valuation é um processo técnico de estimativa. A ideia é descobrir qual é o valor mais provável de uma organização, usando critérios que sejam os mais objetivos possíveis. Só que para isso dar certo, a gente precisa separar três palavrinhas que todo mundo confunde no dia a dia, mas que nas finanças são mundos completamente diferentes. É fundamental não misturar essas três coisas: custo, preço e valor. O custo é o passado. É aquilo que já se gastou para comprar uma máquina ou montar a estrutura da empresa. Ele definitivamente não reflete o mercado de hoje. Já o preço é o resultado final daquela negociação entre quem compra e quem vende e muitas vezes acaba sendo influenciado pela emoção ou até pela urgência do momento. Mas o valor, bom, o valor que é o grande troféu do valuation é aquela estimativa técnica do benefício econômico que a empresa ainda vai trazer no futuro. Ou seja, valor a gente constrói, não é um dado que já vem pronto. Avançando aqui para o nosso segundo pilar, a base contábil. A gente precisa saber exatamente de onde os números saem antes de sair fazendo qualquer cálculo. A melhor analogia aqui é pensar nas demonstrações contábeis como se fossem o prontuário médico de uma empresa. De um lado, a gente tem o balanço patrimonial, que é tipo uma radiografia de um momento exato. Ele mostra o que a empresa tem, que são os ativos, e o que ela deve, os passivos. Do outro lado, tem a demonstração do resultado, a famosa DRE. Ela já funciona como se fosse um exame contínuo, mostrando se a operação está dando lucro ou prejuízo mês a mês. Sem saber ler esse prontuário, não tem como fazer a avaliação financeira, tá? E no meio desses exames todos, sempre aparece aquela sigla imponente, né? O EBITDA. Mas vamos tirar o mistério disso agora. O EBITDA nada mais é do que um jeito cristalino de enxergar o dinheiro que a empresa gera, olhando estritamente para a operação principal dela. Ele dá uma limpada na visão. Ignora os impostos, ignora como a empresa pega dinheiro emprestado e também o desgaste contábil das máquinas. Fica só a força do motor operacional ali, purinha. Isso é absolutamente vital para a gente conseguir fazer projeções saudáveis para o futuro. Com os números contábeis afiados, a gente entra no terceiro módulo, os métodos clássicos e os múltiplos. São aquelas abordagens que os analistas já usam há décadas. Historicamente, usar o valor patrimonial contábil é o caminho mais direto. É super objetivo, claro. Mas vamos pensar no seguinte: avaliar uma empresa só pelo valor contábil histórico é tipo tentar vender um carro clássico maravilhoso usando só aquela notinha fiscal original de 40 anos atrás. Não faz o menor sentido, né? Essa abordagem ignora completamente o quanto o mercado valorizou aquilo com o tempo. E pior, deixa de fora o valor dos ativos invisíveis, como patentes e marcas fortes, que hoje em dia são literalmente a alma de muitos negócios. E é exatamente por isso que o mercado gosta tanto do método de múltiplos. A ideia principal aqui é buscar empresas parecidas, as chamadas comparáveis. Só que a escolha precisa ser cirúrgica. As empresas precisam ter o mesmo porte, a mesma estrutura e encarar as mesmas condições macroeconômicas. Não dá para pegar uma multinacional gigantesca e comparar com uma operação local de bairro esperando que os múltiplos funcionem. Para a gente visualizar o método de múltiplos na prática, a melhor comparação é o mercado de imóveis. Estimar o valor de uma empresa por múltiplos é igualzinho a checar por quanto as casas vizinhas foram vendidas para ter uma ideia rápida do valor de uma propriedade na mesma rua. A gente usa indicadores que são fáceis de achar, tipo preço sobre lucro ou EV sobre EBITDA, para encontrar uma proporção que seja justa e bem pé no chão em relação ao cenário atual.
Saindo dos métodos relativos, a gente vai mergulhar agora no modelo que é considerado o verdadeiro padrão ouro, o mais completo e robusto de todos, o fluxo de caixa descontado, ou simplesmente FCD. E olha, não precisa ter medo de fórmulas matemáticas gigantescas aqui. A lógica inteira se divide em 3 passos conceituais super simples. Primeiro, a gente tenta prever com a maior precisão possível quanto dinheiro a empresa vai gerar livre de despesas lá na frente. Segundo, a gente pega esse valor do futuro e traz para o presente, aplicando um desconto, que é basicamente uma taxa para refletir o risco da operação e o tempo de espera. E terceiro, a gente calcula o valor residual, que é uma estimativa de quanto o negócio continuaria valendo para sempre depois desse período que a gente projetou. Normalmente, essas projeções olham para uns 5 a 10 anos no futuro, pegando bem a fase de maturação da empresa. O coração desse método bate no ritmo de um princípio inabalável: o valor do dinheiro no tempo. É uma ideia básica, mas incrivelmente poderosa. Uma quantia garantida no bolso hoje vale muito mais do que a simples esperança de receber exatamente a mesma quantia daqui a 5 anos, principalmente no mercado que é cheio de incertezas. Mas sem um aviso gigante piscando em neon sobre o FCD. Apesar de ser teoricamente o método mais completo para capturar o valor real de um negócio, ele é sensível demais. Se a gente colocar premissas exageradamente otimistas sobre crescimento de receitas ou inflação na planilha, o resultado final vai ser só uma grande ilusão financeira. A precisão do FCD depende inteiramente do nível de realismo de quem está ali construindo o modelo. O que nos leva para o quinto e último módulo, que é um dos cenários analíticos mais fascinantes de hoje em dia: o desafio das startups. O grande ponto aqui é que os métodos tradicionais simplesmente quebram quando a gente fala de startup. Pensa bem, como é que se projeta um fluxo de caixa seguro para uma empresa de tecnologia que mal completou 10 meses de vida, opera no vermelho todo santo dia e está muito mais preocupada em ganhar usuários rápido do que em dar lucro agora? Num ambiente de incerteza extrema e crescimento exponencial, a gente é obrigado a mudar a abordagem. E é aí que a inovação analítica entra em cena. O método scorecard, que os investidores anjos adoram, traduz isso super bem. Ele pega fatores que são puramente qualitativos e transforma tudo em matemática. Repara que a equipe fundadora tem o maior peso de todos, 30% da nota. Em um cenário totalmente caótico, o mercado entende muito bem que a resiliência e a inteligência de quem fundou a empresa valem absurdamente mais do que qualquer projeção teórica bonita de faturamento. Também existem algumas saídas estatísticas interessantes. O fluxo de caixa ajustado por probabilidade já assume logo de cara que a taxa de mortalidade das startups é bem alta. Ele mistura um cenário onde a empresa vira um sucesso absoluto com um cenário onde ela quebra totalmente e tira uma média ponderada disso. E tem também no conceito de opções reais, que não olha para a startup como um negócio engessado, mas sim como um grande leque de possibilidades futuras prontas para mudar de rota ou expandir para novos mercados. Para amarrar tudo que a gente viu hoje, a lição mais valiosa para internalizar é que o valuation nunca vai entregar uma verdade matemática absoluta. É, antes de tudo, uma estimativa muito bem estruturada que depende totalmente do contexto e da interpretação humana. E se os números de uma empresa dependem tanto assim da visão de quem está ali calculando, a pergunta que não quer calar no final do dia é: a análise que foi feita está realmente refletindo a realidade crua do mercado ou será que ela é só um reflexo do otimismo da própria planilha?